Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãs, nós estamos aqui melhorando. Ó. Já posso falar sem microfone. Olha que coisa. Deus é lindo, né? Quem está feliz com Cristo, diga amém. 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 Deus abençoe a todas vocês que hoje puderam estar aqui mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a todas vocês que também estão nos ouvindo, que Deus o abençoe, que Deus venha falar ainda mais no seu coração nessa manhã. Obrigada, Ju. Como já veio falando, desde quando a irmã Mara iniciou o culto, amém? Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã? Se encontra em Lucas, capítulo 8. Eu vou ler o verso a partir do 43, amém? Glória a Deus. Acho que o irmão Bruno falou assim, se a irmã Kátia não para, eu vou tirar o microfone dela, que aí ela fica mais solta. Amém. Acharam? Preparadas? Tudo certo? Cadê o amém? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim para você nessa manhã. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por de trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sentira, e quando logo sarara. E disse-lhes: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Até aqui. Essa mensagem, ela é citada 3 vezes na Bíblia. Mateus, no 9, verso 20 a 22, e Marcos 5, do 25 a 34. Essa que nós acabamos de ler, ela tem um título que fala que é a filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Se a gente for ler em Mateus 9, no verso 20, o título diz assim: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Por que eu digo hoje isso para nós mulheres? Para você, mulher que está nos ouvindo? Porque muitas mensagens da Bíblia que nós ouvimos, às vezes cita o nome de uma mulher. Esther, Débora, Maria e dentre outras. Muitas das vezes, eu não sei você, mas às vezes quando você ouve uma mensagem bíblica de uma mulher com o título de um nome, né? A gente pensa logo em alguma conhecida, né? Quando você lê a história de Débora, quando você lê a história de Esther, às vezes você fala: nossa, eu conheço uma Esther, realmente as Esther é forte, realmente todas que eu conheço. É igual quando tem nome parecido, quando a gente fala: nossa, Leonardo é complicado, né? Leonardo sempre são os mais bagunceiros. A gente às vezes faz uma prévia em nossa mente, pelo menos às vezes eu faço isso. Mas a mensagem hoje de manhã, ela diz a mulher. Sendo a mulher, ela está direcionando isso para mim e para você. Para você que está aqui hoje, para você que está nos ouvindo pela live. É para você, mulher.
É especificamente para você, mulher. Então, a mensagem que nós lemos fala de uma mulher, que nem eu falei, essa de Jairo, é que no caminho da trajetória onde Jesus estava passando, ele foi parado por um certo momento através desse homem chamado Jairo, um homem bastante conhecido na época, que foi atrás de Jesus porque sua filha também de 12 anos estava passando por uma enfermidade e estava quase à beira da morte. Enquanto Jesus estava nesse caminho para ir até lá, essa mulher, cujo nome na Bíblia não é citado, mas você veja como é importante, porque ela é citada 3 vezes. 3 vezes. Veja como você é importante. Veja, olhe para você. A mensagem para nós nessa manhã, ela vem bem do seu individual. Se para de dentro de um espelho, para de frente de um espelho depois, ou se você puder fazer algum momento, e olhe para você. Olha dentro de você. Alguém já te falou que te ama hoje? Não? Deus te ama. Deus te ama. Você sabia disso? Você achava que não era um nada, porque aqui não diz nome dela, mas ela diz a importância da ação dela. Então você é importante. Você é especial. Você é bonita. Não precisa ninguém dizer isso. Você mesmo vai dizer isso para você hoje. E aí, essa mulher caminhando, essa mulher passando por uma enfermidade, como diz a palavra, uma enfermidade que aqui é citada como um fluxo de sangue, no qual nós conhecemos e sabemos que o fluxo de sangue nada mais é do que uma hemorragia incontrolável, algo que está fora do controle. Por isso que eu vou frisar novamente que a mensagem é para a mulher. Que a gente não vê um homem em uma situação dentro dessa palavra. Pode ser outras parecidas, mas não especificamente para nós, mulher. E aí essa mulher passando por tudo isso. A palavra que nós lemos também diz que ela tinha condições, porque fala que ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou e investiu naquilo que ela queria, que era ser curada. Ela foi e usou de todos os argumentos que estavam dentro das condições dela em busca daquilo que ela queria, em busca daquilo que ela desejava. Quantas pessoas quer te parar? Quantos sentimentos você carrega? Quantas situações há dentro de você? Essa mulher, a mensagem diz que ela também usou num certo e num determinado tempo da vida dela, no qual a gente não consegue dizer tantas coisas porque a palavra não mensura detalhes, mas só fala que ela teve esse problema por um período de 12 anos. 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 minutos, não é 12 meses, é 12 anos. É muito tempo. É muito tempo. Você começa a imaginar fisicamente essa mulher como ela estava. Você começa a imaginar qual era a situação dela física, seja financeira, seja emocional. Porque naquela época, essas pessoas elas já tinham que, num período normal, se afastarem da sociedade. Mas especificamente essa mulher, ela estava muito tempo afastada da sociedade, da família, talvez dos filhos, como não fala, mas vamos dizer que tenha filhos. Você já parou para imaginar você isolada? Você já parou para imaginar que essa quarentena para algumas pessoas já é difícil? E olha que você está na quarentena com a sua família. Você está perto das pessoas que você ainda gosta. O que dirá essa mulher, o que ela passou mediante a esses 12 anos? Não foi fácil. Não dá para descrever essa situação. Eu tento imaginar, mas eu não consigo descrever qual era o sofrimento dessa mulher, não só pela parte física, doença, mas pela parte emocional dela. E nós sabemos muito bem que a nossa parte emocional, nós mulheres, é o que mais nos aflige. Nosso maior inimigo é a nossa mente. É aquilo quando você mesmo declara para você que você não é capaz. Parece que fica aquela vozinha dizendo, ó, você é feia, você não vai conseguir nada, você é incapaz, isso não é para você.
É aquele sentimento oculto que fica o tempo todo martelando dentro de você. E jamais isso acontecendo se você está sozinha, sem pessoas para dialogar, para conversar, para chorar. E ela usou de todos os argumentos, todos. Tudo que ela achou que tinha naquela época de saúde, de médico, de providência, ela correu atrás. Só que aí ela pensou assim, não tenho mais nada a perder, né? Já fiz tudo e mais um pouco, então eu vou tentar também encontrar esse homem chamado Jesus. Não vou perder nada, também não vou ganhar, né? Se o máximo vai acontecer, talvez eu levar algum xingo, eu não sei, mas eu vou arriscar mais uma vez. E ela fez isso. Ela teve uma decisão. Ela optou em ter uma atitude. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o fardo que você está carregando? Por que você está carregando? Qual é o tamanho, vamos imaginar nós mulheres, vamos pensar numa bolsa, porque mulher não anda sem bolsa. Verdade ou mentira? Verdade. Seja ela pequena ou grande, mulher não anda sem bolsa. E o que é mais engraçado é que as pequenas adoram bolsa grande, né? É igual eu que sou pequenininha, adoro bolsas grandonas. Independente de tamanho de bolsa ou não, a gente adora colocar coisas dentro de bolsas. E é legal quando você ainda pede para o esposo ou para o namorado ou o que seja, vai lá e pega a chave para mim da casa que está na bolsa. Ah, eu não vou... Não, vai lá pegar, está no bolsinho de fora, é só você abrir, colocar a mão e pegar. Pois ele procura e abre tudo e não acha nada. E ninguém acha nada em bolsa de mulher, a não ser nós mesmos, não é verdade? Pelo menos até de olho fechado, se você colocar a mão dentro assim, você consegue achar o que tem lá dentro. Ah, eu quero um batom. Eu preciso pegar um lápis. Até de olho fechado. Você pega, abre a bolsa e pega. É verdade ou não é? Não é assim que a gente faz? Mas onde você quer chegar, irmã? Eu quero chegar da seguinte forma. Imagine que você tem uma bolsa, não importa qual é. O que você tem dentro dela? Mas o que você carrega hoje? É uma bolsa? É uma nécessaire? É uma mala? É uma mala de rodinha? Como é que está essa mala? Como é que está essa bolsa? Como é que está esse fardo? O que está pesando sobre a sua vida? O que está te incomodando tanto? O que está te cansando? O que está te humilhando? Qual é o sentimento que está dentro de você que não quer te largar por nada? Te deixando de uma forma, com uma aparência no qual você mesmo olha para o espelho e se sente inferiorizado em vista às outras mulheres? Por que você está se desmerecendo das coisas, sabendo que hoje Deus abriu a palavra dizendo assim, ei, eu te amo, filha. Eu te projetei, eu te fiz. E eu amo você do jeito que você é e compreendo tudo isso que você está passando. Aquela mulher, ela estava num sofrimento tremendo e Deus já sabia, Jesus já conhecia. Deus sabe exatamente cada as situações que passa, mas existia dentro da vida dela algo que ela precisaria ser feito, tanto que foi registrado, senão a gente não teria esse registro hoje. Primeiro passo dela, ela largou aquela bolsa cheia de coisas ruins. Ela largou aquela mala, ela largou aquele fardo, ela largou aquele peso, sabe aquela mochila que está doendo as suas costas, que você não está aguentando? Primeiro passo, largue ela em nome do Senhor Jesus. Largue esse sentimento de dor. Largue aquela palavra que foi falada e você não gostou. Largue aquela mágoa que está doendo e que está corroendo, ó, que já passou muito tempo, mas não para de falar no seu coração. Larga de sentir mal daquela outra pessoa que você acha que aquela pessoa fez alguma coisa que você não gostou. Esqueça esses sentimentos que estão te fazendo mal. Esqueça aquele sentimento de incapacidade no qual de uma coisa que você acha que não é capaz, e sabendo que Deus pode capacitar todas as pessoas. Ela largou, ela teve o primeiro, falou, bom, já tentei, já fiz de tudo, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Então vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo? Ótimo, preparada. Joguei a bolsa, tirei, tô leve, respira. Está sentindo a leveza de Deus? Se você não está sentindo, Deus está mandando um anjo aí. Não sei onde você está. O anjo de Deus está indo aí, porque ele está aqui.
Eu tô leve, eu tô preparada. Sabe aquela maratona que vai dar a largada? Eu estou preparada para isso. Porque o fardo eu já larguei, já deixei para trás. Aleluia, Deus. Irmãs, a primeira coisa foi essa. Só que aí tinha mais uma coisa para ela enfrentar. A palavra fala que ela enfrentou a multidão. Você tem noção do que é uma multidão? Você tem noção o que é isso? Imagine você na frente de um mar, na praia, e você olha. Você consegue olhar só até uma parte, não é? Você não consegue ver muito. O seu olho é limitado, a sua visão, a nossa visão é limitada. Multidão é algo parecido com isso, você não consegue contar quantas pessoas tinham. Aí ela falou, bom, eu vou enfrentar isso. Eu vou passar por essa multidão. A palavra não diz que fala, erguei os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro. Então ela não olhou para a direita, para a esquerda, para frente, nas pessoas. Ela olhou o foco dela. Eu não sei aonde Jesus estava na multidão. Eu não sei que tamanho da distância Jesus estava naquele período. Mas eu sei que Jesus estava lá. E ela sabia que Jesus estava ali. Talvez ouviu a voz. E conforme ele ia falando, pessoal, imagine também se conseguiu ouvir, porque um monte de gente falando junto, às vezes você também não ouve. Mas tudo há um propósito nas mãos de Deus. Se você está disposta a isso, a enfrentar essa multidão, nós estamos juntas com você para te ajudar. Porque somos unidas. E quando uma cai, a outra levanta. Quando uma precisa de uma palavra, você vai estar lá no lugar certo para dar a palavra para ela. Se você não precisar dar palavra, mas você vai dar o ombro só para ela chorar, para passar. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz uma com a outra? E ela foi. E ela foi. Talvez ela deve ter passado assim, se fosse eu, né, baixinha, um alto, aí eu passava por baixo. Com licença, dá licença um pouquinho. Peraí, dá licença um pouquinho, eu vou passar. Não, mas só um pouquinho, dá licença. Aí abaixa um pouquinho, vai de um lado, vai do outro. E vai passando, e vai coisando, e vai indo. E é assim que você vai passar. E é assim que você vai continuar. A mensagem também fala de um detalhe. Quando ela passou por toda essa multidão e que chegou perto, Jesus pergunta, alguém me tocou? Não é isso que diz a palavra? Aí ele já logo falou assim, mas peraí, mestre. Tipo, você tem certeza dessa pergunta? No meio de todo mundo te apertando, te empurrando, você vem perguntar quem te tocou? Irmãs, quando você decide algo, tem muitas pessoas que, em vez de estender a mão para ajudar, estende a mão para empurrar. Tudo que nós vamos fazer é assim. Quando você se determina a fazer algo com uma decisão na sua vida, parece ser simples, mas não é. O primeiro passo é a decisão. O primeiro passo é você ter atitude como ela teve. O segundo passo é você não ouvir as pessoas que não vai te agregar em nada. É você não ouvir a sua voz negativa, aquele pensamento ruim, daquelas coisas que você vai te, em vez de empurrar para frente, te jogar para trás. Por isso eu falei da mala, por isso eu falei da bolsa. Porque para você tomar essa decisão de seguir em frente em um único foco, você já tem que se desprender de tudo isso, porque você pode e porque você é especial para isso. E não é à toa que a mensagem diz que é a mulher. É você e eu. E ela foi, e ela chegou. Chegando perto, ela foi curada? Não. Ela esticou a mão e tocou na onde? Você está um braço de tocar, de ganhar aquilo que você quer e você não estica o braço, por quê? Qual é o seu medo? Aleluia. A palavra, ela não é uma história morta. A palavra, ela não é viva? Esse livro aqui, por acaso, ele fala alguma coisa de mentira? Esse livro, por acaso, de Deus, ele dá a nós alguma água morta?
Ou uma água verdadeira? Mais uma vez ela teve uma outra atitude, a de deixar a mala velha dela para trás, a decisão dela de ir para frente e tentar de novo. Ela enfrentou uma multidão imensa, e mesmo aquelas pessoas falando, você não vai chegar, não vai dar certo, não vai dar certo. Ela enfrentou, e quando ela chegou lá, ela teve mais uma atitude, que foi estender a mão e tocar na orla de Jesus. Você está a um passo, a um braço de conseguir aquilo que você quer. E a vitória está dentro de você mesma. É você se amando, é você dizendo para você mesmo que você é capaz, é dizendo para você mesmo que eu não sou uma mulher de fluxo de sangue, mas tudo aquilo que me incomodava, que me doía, que me entristecia, não vai mais me acontecer. Porque eu ouvi a palavra e eu entendi que o que estava nessa mala me incomodando, eu já joguei para trás, ó. Há muito tempo. E se você está no meio da multidão, que você já jogou, mas você está no meio e tem gente te impedindo, você vai lembrar que eu vou olhar para o monte da onde me virá o socorro. Eu não vou olhar para cá nem para cá, eu vou olhar lá no monte. É lá, eu vou chegar. E quando chegou a mulher, e quando ela esticou a mão, quando ela tocou na orla de Jesus, o milagre demorou para acontecer? Foi instantâneo. Foi instantâneo. O milagre aconteceu na hora, no ato. E Jesus falou para ela, Jesus fez a pergunta a Pedro, alguém me tocou? Pedro fala que Jesus, né, tá tipo assim, Jesus, você tá meio certo dessa pergunta? Tá certo o que você tá me perguntando? Porque tem muita gente aqui. Não, eu tenho certo sim, tenho certeza, Pedro. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu algo diferente. De mim saiu algo que eu não percebi, mas na hora que eu toquei, que tocar, eu sei que saiu porque eu tenho certeza, porque Deus é meu Pai. Aleluia, aleluia. E aí, ela muito tímida, diz a palavra, finalizando. Pergunta daqui, pergunta de lá, quem me tocou. Ela com medo, diz a palavra que ela teve medo de falar quem era ela. E ela foi e falou, foi eu. Foi eu, Senhor. Foi eu que toquei. E Jesus falou assim, vai em paz. A tua fé te salvou. Amém? Irmã, essa palavra ela é tremenda. Se você entender o que Deus te passou nessa manhã, você vai longe. O texto fala a mulher, agora eu posso até completar assim. Pontinho, pontinho, mulher que tinha o fluxo de sangue. Kátia, mulher que tinha um certo problema, uma certa dificuldade, ela não tem mais. Porque quando você recebe o milagre de Deus, quando você recebe aquilo que você quer, a alegria é tão grande no seu coração que você quer devolver a Deus aquilo que Ele te deu, glorificando, exaltando o nome dEle e testificando que só Ele é Deus para fazer todas as coisas. Ela pode ter ficado tímida em dizer naquele momento, mas eu tenho uma certa convicção que ela falou de Jesus para muita gente. Que ela declarou que realmente o sofrimento de 12 anos se passou numa única decisão dela de enfrentar ali e tocar, apenas um toque. Ela recebeu de Deus o que mais ela desejava. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus aí, você que está nos ouvindo. Receba aquele toque no qual você está aguardando há muito tempo e achou que Deus não ia te tocar, pois Deus está te tocando hoje. Deus já te libertou hoje. Deus já te dá uma vida nova hoje. Não há mais fluxo de sangue, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais desânimo, não há mais sentimento de inferioridade sobre a sua vida. Erga a sua cabeça, siga em frente, porque maior é o Deus que a gente serve. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Estaremos já no final, estamos, né, no final do nosso culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma semana abençoada nós tivemos, eu sempre falo, e fico contente de estarmos aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para agradecermos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Amém? Amém. Aleluia, Deus.
Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito és a sua presença, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada, Deus, por ter cuidado de nós, por ter dirigido a nós, ó Pai, a direção desse culto. Senhor amado, bendito és, nosso Pai, que mais uma vez nos abraçou nessa manhã, que mais uma vez falou que ama a nossa vida, que mais uma vez nos mostrou que somos tão especiais para Ti, somos tão especiais para o Senhor. Mais uma vez o Senhor nos mostrou que o projeto de vida que o Senhor nos criou não foi à toa, que o projeto de vida que é de estarmos aqui, o Senhor não nos abandonou, e que aprendemos que independente da multidão que iremos enfrentar, o Senhor está pronto para nos receber e concluir o que deseja o nosso coração. Eu agradeço por tudo, por todas as coisas que o Senhor vem fazendo, por cada irmã aqui presente, por cada irmã que ouviu essa palavra, que o Senhor já enviou os seus anjos até elas, e que elas sintam, Pai, a sua presença verdadeiramente, como nós sentimos aqui, fisicamente, presencialmente neste culto. Desde já agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glórias a Ti. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estaremos finalizando o nosso culto, todas de pé. Peço que a irmã Mônica venha até nós. Estaremos também encerrando o nosso culto, então, nessa manhã, também com a oração do Pai Nosso. Amém? Pode vir, irmã Mônica. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus glorioso, Deus maravilhoso. Amém. Aleluia ao seu nome. Vamos todos juntas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Todas de pé, com as mãos estendidas, e que o grande amor de Deus, que habita em nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãs. Amém.